O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus traz sempre dentro de si mensagens que servem para a nossa compreensão inicialmente, e depois de a compreendermos, serve para a nossa salvação. A palavra de Deus sempre nos salva. Também quando algumas vezes, por conta do seu conteúdo, contradiz a nossa vida, nos põe na verdade, nos deixa a nus diante dela. E por isso mesmo, notamos a nossa imperfeição, a nossa feiura, a nossa incapacidade de salvar-nos a nós mesmos. Por isso a palavra sempre tem a finalidade de iluminar, assim, aspectos da nossa vida. Outras vezes a palavra se mostra como um forte refletor que projeta, pois, iluminação sobre a nossa existência. É o caso de hoje, neste episódio ocorrido na vida de Jesus, dos seus discípulos, da multidão, mas que se especifica especialmente na vida do seu discípulo Pedro. Jesus viveu grande parte de sua vida ao redor do mar da Galileia. Chamamos de mar, mas na verdade é um lago. Perto dos rios da nossa Amazônia, o mar da Galileia é uma fichinha cheia de água. Mas para aquela região árida, pedregosa, é ou era, continua sendo ainda, o rio que banha aquela região. Portanto, diríamos, razão da vida. E por isso as cidades se formam muito ao redor deste lago. E Jesus passa por muitas cidades ao redor do mar da Galileia. Depois que ele vem da Galileia, fica especialmente na cidade de Tiberíades, que é considerada a segunda pátria de Jesus. Jesus nasceu em Belém, foi residir em Nazaré,
E depois que criou asas, ou seja, que iniciou a sua atividade ministerial, a sua ação pública, ele foi localizar-se muito tempo e diversas vezes em Tiberíades. E nós sabemos isso por conta de vários restos arqueológicos que tem, sobretudo na cidade de Cafarnaum, a qual foi considerada, de fato, a segunda cidade de Jesus. E é exatamente aqui em Cafarnaum que Jesus vem com os seus discípulos, abordado pelos cobradores de impostos. Claro, o fisco tem, hoje como ontem, o interesse em aumentar a arrecadação. E por isso vão em cima dos discípulos. O vosso mestre não paga impostos? E Pedro, quem sabe até dá uma resposta assim, para limpar a barra do mestre, e se apressa em dizer, paga sim, mas parece que não pagava não. Tanto é que Jesus, tendo ouvido a conversa, ao chegar em casa, pergunta logo, vai direto ao assunto. Pedro, olha, os poderosos da terra, a quem exploram? Cobrando impostos do povo nativo ou daqueles que eles dominam? E Pedro sabe, porque a Palestina vivia assim, especialmente àquela época, sempre, mas àquela época, sob o domínio terrível dos romanos, e pagavam fortes impostos. E por isso, então, Jesus diz, olha, os reis da terra fazem assim, mas no nosso caso, vai pegar uma moeda da boca do peixe, e assim tu pagas o imposto por mim e por ti. Queridos, é um simbolismo esse negócio de imposto. Na verdade, é Jesus quem providencia o pagamento do imposto, isto é, da culpa que há sobre a humanidade. Uma culpa que vem resgatada e paga pelo próprio Senhor e pela obra da evangelização e do anúncio que a igreja é chamada a realizar no mundo inteiro. Por isso Jesus diz, paga por mim e por ti. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lembremo-nos. E de fato, a salvação acontecida por obra de Jesus, que é para todos, precisa atualizar-se, quase como que adaptar-se às épocas, aos povos. E isso supõe um anúncio, uma proposta, para que possa haver uma resposta. Assim, Jesus estabelece a missão da igreja. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, batizai-os. Ou seja, a obra redentora de Jesus precisa ser espalhada, precisa alcançar, pois, os confins da terra. Exatamente porque o mandato de Jesus é perene e a salvação deve ser levada a todos. E isso é feito pela igreja, a qual tem como cabeça principal o Senhor e o seu comando, ide pelo mundo inteiro. E depois a organização, a coordenação, a presidência da igreja é colocada nas mãos de Pedro, conforme Jesus mesmo estabelece. O que tu ligares na terra está ligado, o que tu desligares também está feito.
assim na terra como no céu. De modo que é por isso que no cabeçalho do trecho de hoje, desta história do pagamento do imposto por Jesus e por Pedro, está o querigma da fé. Qual é o querigma da fé? Jesus Cristo, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Esse é o conteúdo do querigma. Esse é o conteúdo que a igreja, ou seja, Pedro, devem anunciar ao mundo inteiro. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Aqui está a obra da salvação que se realiza, e a mesma obra deve ser levada ao mundo inteiro. E o que comanda, pois, o anúncio é a caridade pastoral, é o amor, conforme aprendemos da boca do apóstolo São Paulo, o maior dos evangelizadores. Caritas Christi urget-nos. O amor de Cristo nos impulsiona ao saber que Ele morreu, dando a vida por nós. Nós também queremos levar o anúncio desta doação de vida ao mundo inteiro. Queridos irmãos e irmãs, o anúncio do Evangelho, a vida da igreja acontece também nesta porção que nós chamamos de a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Esse é o nome oficial desta paróquia. Outrora uma paróquia imensa que alcançava Icoraci, alcançava o que hoje é a paróquia de Fátima, alcançava o que hoje é a paróquia de Queluz, a paróquia dos Capuchinhos, a paróquia de São Miguel, Arcanjo. Esta paróquia era imensa. E os padres barnabitas iam daqui, pois, pela costa, cuidar de Coraci, de Salinas, pensem só, imensa. E depois foi sendo subdividida para formar outras paróquias da nossa arquidiocese, como estas que eu já citei. E por último, houve também a cessão de um pedaço dela, aqui no centro, para que fosse composta a paróquia de São José da Doca. E aqui estamos nós. Hoje será empossado um novo padre barnabita como pároco. Tem 31 anos de idade. É um jovem paraense de Capitão Poço, muito bem informado, também nos estudos teológicos. É licenciado em Sagrada Teologia pela Pontifícia Universidade de Santiago do Chile. Trabalhou uns 3 anos, pois, no seminário aqui de Benevides, além de experiências pastorais em paróquias dos barnabitas do interior, e hoje será, pois, feito pároco aqui de Nazaré. A missão da igreja não pode parar. Além deste jovem pároco, chegou também à nossa paróquia o jovem padre Rosinei, que já começou, pois, a sua atividade aqui. A nossa paróquia de Nazaré renunciou a 2 sacerdotes. O padre Marc Antony, missionário filipino, que foi trabalhar no Distrito Federal, em nossa paróquia de Santa Luzia, e o padre Francisco Saraiva, que foi ser o reitor do nosso seminário em Benevides, de onde veio o padre Francisco Cavalcante. A nossa paróquia recebeu 2 jovens muito fortes, muito bons. Vamos continuar rezando para que o Senhor, especialmente neste mês das vocações, envie outros operários para a sua colheita. Vamos fazer um instante de silêncio e uma prece,
na intenção destes dois jovens, Padre Cavalcante, Padre Rosinei.